Bom, olá a todos, eu sou Awoi Fabuni Fatumbi, Marco Rodrigues, e estou gravando esse vídeo para a gente começar uma série de gravações sobre a religião Ifá. Também vamos falar um pouco sobre afro-brasileiro, o candomblé. E essa produção é feita pela Dandeu, Produções, que é de minha esposa, ela que vai coordenar todas esses vídeos. E vamos abordar bastante assunto, bastante mesmo. Desde Ori, Exu, Ebé-Orum, falar sobre Orimilaifá, os jogos, etc. Nós vamos ter uma programação bem extensa. E vamos também fazer uma programação ao vivo, para que todos possam participar. Todos são muito bem-vindos. Aqui agradeço também a presença de todos. Que o Orumilá possa sempre abençoar vocês. Bom, o tema hoje abordado, eu quero falar um pouco sobre oráculo. Mas sem entrar muito no mérito de algumas questões que tem no oráculo. Mas eu vou falar um pouco sobre, de uma forma geral, e espero que tenha um entendimento amplo de todos, que aqui eu não estou para estar dizendo sobre o certo e errado, é só mais uma contribuição para que todos tenham um maior entendimento e possam pensar também junto comigo, antes de se fazer as coisas. Eu tenho um pensamento bem simples, que eu sempre digo que a gente precisa raciocinar, pensar, entender e depois executar. Então a ideia desse vídeo todo é justamente isso, para que a gente crie mais uma oportunidade para todos pensarem. Pensar, analisar, perguntar o porquê. Quando a gente iniciamos, como eu, esse ano agora de 2020, eu faço 45 anos de candomblé e 25 anos de Ifá. E nós passamos um período muito grande sem saber muitas coisas. Algumas vezes, porque as informações que não eram obtidas, era dizer que não era a hora e nem o tempo. E a gente veio andando anos e anos, e o tempo nunca chegou, e muito menos a hora. Bom, fiz as minhas iniciações sobre de Ifá, como Orô, Oxô, Egum, Batalá, Itelodu. E no período que nós vivemos dentro do Orixá, a gente percebe que a gente fica meio sozinho. A gente vai para uma casa de santo, cumprir as obrigações, e essa obrigação se torna uma obrigação mesmo, e não um dever. Então nós temos a sensação de ir à casa de Orixá, fazer as nossas obrigações, né, ajudar lá nas outras obrigações de outras pessoas, fazer comida, lavar louça, passar roupa, arrumar o chão, uma parte elétrica, uma obra aqui, uma outra obra ali, e a gente acaba participando disso. Ora com o físico e ora com o financeiro. Bom, quero dizer que isso tudo não está errado. Não está errado isso. Isso está correto. O que está errado é a forma que é feita. Porque nós não podemos ter uma sensação de achar que nós cumprimos nossa obrigação com o Orixá. Porque a gente não cumpriu essa obrigação com o Orixá. A obrigação com o Orixá ela é cumprida a partir do momento que você cumpre com o seu próprio Orixá. É onde você vai uma vez por semana contar a sua semana como foi, ofertar o Orixá alguma coisa. Se não tem nada em casa, pergunta ao Orixá se ele aceita uma fruta, alguma coisa que você tem em casa, e joga um obi, ou vai jogar um búzio, e vai perguntar ao santo a forma que ele gostaria de receber aquela oferenda. E consultar para poder saber sobre a semana como foi. Então você vai contar para o santo que a semana foi isso, foi assim, foi assado.
o que aconteceu e o que deixou de acontecer. Aí relata isso para o orixá, reza para ele, faz as suas oferendas e conte o que você necessita. Então, essa é a sua obrigação. Com relação à casa de santo, é o terreiro, o barracão, você tem um dever com ele, porque nasceu ali e você precisa ajudar. Bom, eu comecei um pouco com esse tema para que desse uma ideia de uma forma de pensar um pouco diferente. E eu agora vou falar um pouco sobre o oráculo. Eu tenho um curso lá no oráculo, lá no meu site, que é www.ifablumin.com.br. Vai estar escrito abaixo, aí vocês podem acessar. Aí abaixo também vai ter meu app, que é Omoifá. Pode baixar pelo iOS ou Android, aí da forma que achar melhor. Bom, vou falar um pouco do curso. O curso lá eu tenho 8 oráculos diferentes. Então eu tenho de Obi até 6 gombos. Tenho 2 oráculos de Urubu, que um é para Yamin Oxorongá e outro para os demais orixás, como Xangô e Egum. Tenho alguns jogos de coco, que um é preso um búzio na casca do coco, que também se joga. Esse é um jogo só de 4. Tem lá também um jogo chamado Aperiti e Biaguê. São 2 jogos também de coco, são diferenciados. Um retrata mais a parte de orixá e a outra mais a parte do destino. E o jogo de búzio de uma forma geral. Então, quero começar do início disso tudo. O oráculo não é uma adivinhação, já é uma coisa pré-determinada. Então, isso já faz parte do seu destino. Hora que você pede alguém para consultar, muitas pessoas me perguntam assim: Babá, o senhor mora longe. Aí eu fico, às vezes, criando uma dúvida. Qual o tamanho dessa distância, dessa energia? Porque nós lidamos com energia. Então, se uma pessoa está hospitalizada e precisa jogar para mim saber como ajudá-la a se tratar e a se curar, aí vem uma pergunta. Vamos no hospital levar a peneira ou o ponifá com todos os nossos apetrechos, entrar no quarto e jogar para aquela pessoa. Ao concluir o jogo, saiu um ebó. Então aí nesse ebó eu faço o mesmo procedimento, preparo a alimentação em casa e vou no hospital passar o ebó. Então essa é a primeira enquete que eu quero deixar aí. Então, o oráculo é uma energia. Eu vou me aprofundar bem mais no oráculo, explicando outras coisas que traz essas informações do oráculo, como Elá, Abá, Iuá, Yamin Oxorongá, Orumilá, Ifá e tantas outras coisas. Então eu vou começar com o oráculo e vou decorrendo com ele e depois vou passar para a filosofia de Ifá. Então eu quero dizer a vocês que o orixá é uma energia pura da natureza, mas também é considerado o ará, o corpo físico. Ori, a tradução da palavra é uma cabeça, mas a tradução mais correta é a consciência. Odu, muita gente determina ele como se fosse destino. Odu não é o destino. Odu é para lembrar os nossos compromissos que nós fizemos com a Djalá antes de descer à Terra. Então,
essas informações tem ainda o Lessé, que é as nossas pernas. Então, nesse aspecto, o Luminar disse, se você tem boas pernas, você caminha longe. Nada é feito na vida quando o preguiçoso não tem essa capacidade de caminhar. O caminhar também está relacionado a você encontrar o seu destino. Para ser feliz, tem que encontrar o seu destino. Mas voltamos um pouco mais para o jogo. Então, lá no meu site, tem todas essas informações, são videoaulas, elas são lidas a apostila inteira. Fiz dessa forma, que até algumas pessoas me perguntaram por que eu tinha feito dessa maneira, mas é porque tem pessoas que não enxergam, outras não escutam e outras não sabem ler. Então, a forma para que todos pudessem alcançar um pouco de conhecimento foi dessa maneira que eu achei mais fácil fazer, porque eu não posso discriminar as pessoas. Então, o jogo, muitas pessoas colocam lá no seu jogo de búzio, por exemplo, pega a primeira chuva de janeiro, põe numa quartinha, amarra ela, fecha ela com um pano e põe lá. Bom, a ideia que foi me passada disso é que prende Ifá lá no jogo. Bom, eu não acho isso errado, eu não estou aqui para ver isso. Então, estou explicando isso, que eu vou explicar uma outra coisa já já. Então a pessoa prende na quartinha. Outras põem vela, põe água, põe uma água lá com a pedra, enche onde vai jogar conta, búzio, moeda, enfim, pedras, põe bastante coisa. Ao passar dos anos, houve algumas modificações na forma de se jogar, porque com a experiência dos mais velhos, então eles adotaram algumas coisas para se jogar, e essa forma adquiriu uma apostila. Então essa apostila foi gerada. Então, qual é a forma dessa apostila? Em algumas e outras, o que eu vou dizer agora é assim, em umas tem isso, em outra apostila tem outra coisa. Então, é a divisão do Oponifá, é como se fosse uma cruz, sai a pastilha no meio, quando você lança, aí nos 4 cantos, separadamente, vai ter a informação da caída da qual ele determinou, desculpe, que ia ser dessa maneira. Então, vamos supor aqui, ele lançou, então caiu 2 bus abertos do lado esquerdo acima, então ele diz que ali é o Turupom. Ou se caiu 4 bus abertos na parte de baixo, então ele vai considerar como se fosse Hirossum. Então ele vai agregar mais essas informações. Então, essas informações, elas são, não é uma coisa de adaptar-se, mas é uma coisa de determinar. Então ele determinou que no seu jogo ia ser dessa maneira. Ou, quando cai um búzio em cima do outro, aberto ou fechado, ele também vai dizer que foi uma determinada coisa. Se o búzio caiu fora, tanto da peneira como do Oponifá, ele também vai dizer que foi alguma coisa. Que é isso, que é aquilo. Então, o que eu quero explicar para vocês todos, que quando vocês que já praticam ou vão praticar o jogo, todas as suas determinações é a forma que Orunmila Ifá, que detém o oráculo, vai lhe responder. Então, se você determinar que para se jogar você precisa pingar água em cima dos búzios, para isso ou para qualquer coisa que seja, para esfriar ou para lavar para o próximo jogo, enfim. A forma que é feita nesse caso, o errado ou certo, é o que menos importa. O que importa são as suas próprias determinações para o ato de consultar oráculo. Também quero dizer que oráculo não é uma adivinhação.
Então eu falo sempre uma paródia que diz assim: você pega uma pedra e uma moeda, separa na mão, balança ela assim para misturar, separa uma em cada mão e põe a mão para trás. Aí você pergunta para a pessoa: onde está a pedra? Então você tem que adivinhar. Tá certo? E dando continuidade ao jogo. Então, há muitos se formaram. Aqui no Brasil também houve uma forma de se jogar, por orixá. Tá? Então, eu quero explicar a todos que até onde eu conheço, até onde eu estudei e pesquisei para isso, não tem jogo de orixá. O jogo é de Fá. Então, Oxum, com Exu, criou-se o Meri de Logum. O Exu pegou os 16 Meri de Logum e deu para Oxum, para que Oxum pudesse deixar para as pessoas, para ver a comunicação entre os orixás e os seres humanos. Essa é uma história longa, numa outra oportunidade eu vou contá-la. Então, o jogo é 16 búzios e pode utilizá-lo 4 búzios dos 16 para fazer as consultas de sim, não, isso, aquilo. Então, eu quero dizer a todos que tente fazer as coisas mais simplificadas possível. Quanto mais puder ser simples, é melhor. Tá? Então, vou dar um pouco mais de continuidade ao jogo, só mais um pedacinho, e não vou estender muito o vídeo, porque senão vai ficar uma coisa muito, muito grande. Mas o jogo como eu disse, 16 búzios e um Exu. Tá? O Exu ele pode ser para ficar dentro do jogo, isso eu não vou explicar aqui, mas como também pode ficar fora do jogo. Algumas pessoas fazem o Exu fora, onde recebe o dinheiro do jogo e põe no Exu. Outros põem numa cabaça. Então, a diferença entre uma coisa e outra, o que importa nisso é o resultado. Então, o Orixá, ele diz pra gente uma coisa muito simples. Esse vai ser o meu último recado. Aliás, dois. Então, o primeiro, vou aumentar para 3. Vou aumentar para 3. Então, o Orixá diz que a gente faça o que pode, amanhã o possível e depois o impossível. O Orixá também nos diz que nós viemos aqui para amar, observar, aprender e voltar para casa. Tá? Então o Orixá também nos diz que quando eu me iniciei a mim mesmo.